sou Amanda Costa e essa é provavelmente a 1000ª tentativa de voltar para esse podcast. Nesse meu último fim de semana, eu fui ao MAT, que é o Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia aqui de Lisboa. Absolutamente amo esse tipo de passeio. Eu fui com alguns amigos e pra mim é sempre assim, explorar um novo mundo, sabe? Um mundo a ser descoberto. E dessa vez lá no MAT tava uma exposição. Tinham várias, na verdade, uma que eram de artistas premiados, mas essa exposição principal era de um artista e arquiteto franco-português. Eu não sei pronunciar bem o nome, mas é algo como Didier Fiuza Faustino. E hoje eu quero falar um pouco sobre, não a exposição, mas sobre a descrição de uma obra dele. Esse é o episódio 13. Nós vamos chamar de Tente Novamente, Fale Mais Uma Vez, Fale Melhor. E apesar de algumas peças da exposição terem me chamado muita atenção, eu aqui hoje não vou falar sobre a exposição em si, né? Sobre a obra, mas sobre a descrição de uma dessas obras. O nome dessa obra é Tomorrow Shelter, que é algo como Abrigo do Amanhã. Ele é arquiteto, então essa obra é como se fosse uma tentativa incansável e inalcançável até, então é uma tentativa. Na verdade, são várias tentativas. E por isso ele descreve algo. Na descrição da obra, ele coloca duas frases muito interessantes. Uma é Delete Yourself, que You got no chance to win. É algo como apague-se, você não tem nenhuma chance de ganhar, nenhuma hipótese de ganhar. E a outra, que é a que realmente me chamou muito a atenção, que é Ever tried, ever failed, no matter, try again, fail better. Que em tradução livre é mais ou menos, mesmo que, sei lá, tentou sempre, falhou sempre, não importa. Tenta de novo, falha de novo e fale melhor. Então, assim, eu acho, essa parte me pegou muito. Fale melhor. Isso me prendeu de uma forma inexplicável. Eu nunca tinha escutado essa frase, assim, dessa forma. E eu nunca tinha pensado na falha dessa perspectiva, dessa forma, dessa maneira. Eu sei que quando a gente troca a palavra falha por errar, parece algo que acontece, né, cotidianamente. Então, errar, a gente tem que errar toda hora. Todo segundo a gente erra e tenta de novo. Nós erramos seguidas vezes até chegarmos a algum acerto. Mas falhar... Quantas vezes a gente se permite falhar? Falhar parece algo mais pesado do que simplesmente errar. Porque são muitos erros acho que para formar uma falha, digamos assim. O erro nem sempre ele é consciente, então ele era uma tentativa ou várias tentativas. E aí a soma de todos esses erros pode te levar a falhar em alguma coisa. Mas falhar é como inaceitável. A falhar não é aceitável na nossa vida. Se você está fazendo algo, se você tem um objetivo, você pode durante o caminho pensar, resolver. Você já tinha que ter visto antes de errar, antes de falhar, na verdade. Porque errar é permitido. Depende também, né? Nem sempre errar é permitido. Mas você deveria ter visto antes de falhar. Você tinha que ter resolvido essas coisas antes de falhar. Você tinha que ter feito qualquer coisa antes de falhar. Falhar é realmente muito inaceitável nessa vida. E aí eu me peguei pensando em quantas falhas eu já acumulei nessa vida, sabe? Então, cara, são muitas falhas. Eu não consigo quantificar. Eu falhei em relacionamentos amorosos. Eu falhei em amizades. Eu falhei em relações familiares. Eu falhei com o meu corpo. Eu falhei com a minha mente. Eu falhei profissionalmente. Eu falhei academicamente. Eu falhei quando eu não levei adiante alguns sonhos. Eu falhei com esse podcast, que eu deixei ele lá pra trás e não consegui levar adiante. São muitas falhas. E o que essas falhas fazem de mim? Talvez uma perdedora, talvez uma fracassada, ou uma pessoa que pode falhar cada vez melhor. E eu parei para pensar que
A única forma de não falhar nessa vida é não tentar. Não tentar é o único jeito de não falhar, mas também é um preço muito alto que se paga. Não tentar é praticamente perder a oportunidade de se encontrar. É praticamente perder a oportunidade de ser quem nós realmente somos e quem nós queremos ser. E hoje eu tenho uma resolução, digamos assim, para a vida, né? É de ano novo, é de vida, que eu tenho tentado levar para minha vida, que é tentar sempre que eu acho que alguma coisa faz sentido, tentar sempre levar adiante. Sempre, sempre, quando eu acho que algo faz sentido. E eu falho, muitas vezes, na tentativa de não abandonar essa resolução. Mas eu sigo tentando, uma vez mais e falhando cada vez melhor. E eu tento me culpar cada vez menos pelas minhas falhas. Que eu acho que isso é um outro sentimento que vem junto com falhar, né? Junto com essa ação. E depois que de tanto pensar, sabe, sobre as possibilidades de falhar melhor em cada tentativa, eu entendi que me proteger dessas falhas não vai me levar para lugar nenhum. E que eu nunca vou conseguir nada sem tentar. Eu sei que isso é simples e básico, mas quantas vezes a gente deixa de tentar coisas nessa vida pelo medo do não, pelo medo do constrangimento, pelo medo da chateação, de perturbar o outro. Eu não sei vocês, mas eu deixo muito. E na terapia eu acabei entendendo que eu me escondo muito atrás de que eu chamo de fantasma do perfeccionismo. E esse fantasma me persegue, né? Que na verdade eu permito que ele me persiga. E esse fantasma me protege de muitos erros e de muitos desconfortos. E também de muita coisa que eu poderia viver, que eu posso viver, e que eu não vivo porque eu fico esperando o momento perfeito, né? O momento, o lugar, a hora, o dia, tudo perfeito. E nós sabemos que essa perfeição não existe. Então, no fim do ano passado, quando eu entendi o quanto o perfeccionismo me priva da possibilidade de ser quem eu sou, de ser quem eu quero ser, eu comecei a travar uma batalha aqui contra esse bendito perfeccionismo. Só que nem sempre eu consigo vencer, mas todos os dias eu tento mais consciente dessa limitação que eu tenho e cada dia mais livre dela. As minhas tentativas e falhas de hoje têm novos obstáculos, então hoje, quando eu tento um relacionamento, quando eu tento um emprego, quando eu tento uma amizade, eu continuo falhando. Mas as falhas já são diferentes. Então, eu acredito muito que nós vamos melhorando, sim. As minhas tentativas de hoje, elas têm falhas e novos obstáculos. E as falhas agora já vêm de novos erros. E surgem novas batalhas, como contra a culpa e contra os arrependimentos. Eu não acredito que eu tenha muitas questões com arrependimentos. E nem mesmo posso dizer que me arrependa do que eu não tentei. Muita gente fala isso, né? Que a gente chega numa fase da vida que a gente se arrepende muito do que não tentou. Eu ainda não cheguei nela. E eu pretendo muito não chegar. Mas nesse sentido, eu sou um tanto gentil comigo. Eu parto muito do pensamento de que a Amanda daquele momento só podia e só sabia lidar com aquela situação daquela forma. E eu não posso fazer mais nada em relação a isso, ao que já passou. Agora a única coisa que eu posso fazer é buscar conhecimento e me expor a mais e novos erros também, para que eu aprenda e entenda os melhores caminhos para mim o quanto antes. Então, essa questão de arrependimento não chega a ser uma questão tão grande nessas minhas tentativas e nessas minhas falhas. Já a culpa, eu já tenho uma relação mais difícil com esse sentimento. Às vezes, quando eu tô dentro da situação da falha, né, de falha, eu me culpo muito por não ter me escutado melhor, por não ter seguido o que eu queria ter feito, por não ter tentado mais, ou por não ter insistido até menos também, não ter saído dessa situação antes. E aqui eu volto um pouquinho nessa questão do perfeccionismo que eu falei. Por esperar muito, assim, o momento ideal, que nunca chega, né? Não existe esse momento. E quando as escolhas não são fáceis,
por não me permitir falhar, às vezes eu acabo me permitindo que os outros escolham por mim. E eu nem digo permitir que escolham de forma direta. Às vezes nós só deixamos, não só, né? Acho que nós deixamos muita coisa grande nas nossas vidas, na responsabilidade de outras pessoas, como deixamos de nossos pais escolher nossa profissão. E eu nem falo de forma direta, mas no quanto eles afetam nossas escolhas. E aí, por medo de falhar, a gente faz o que o outro quer. Ou até deixamos relacionamentos se prolongarem muito mais, sei lá, às vezes até que o outro desista dele antes de nós. Por não podermos encarar que falhamos uma vez mais. Deixamos que, às vezes, uma tragédia, às vezes algo completamente inesperado, mude o rumo da nossa vida. Parece sempre mais fácil deixar o outro escolher. Deixar nas mãos do destino. Até porque depois disso a falha vai ser do outro, né? E assim a gente tem uma justificativa para a falha. E aí a gente não errou, e aí a gente continua perfeito ali. Mas independente disso, as consequências dessa falha, as consequências dessas escolhas e não escolhas são nossas. A vida afetada é a sua, é a minha, e não a do outro. Às vezes também é a do outro. Mas nos colocando nessa perspectiva da nossa vida, das nossas escolhas. Quando eu entendi isso, quando eu entendi que não escolher também é uma escolha, e que as consequências dessa não escolha vão ser minhas, independente de eu ter controle sobre elas ou não, tudo acabou fazendo assim mais sentido. Não sem culpa, eu comecei a me culpar também pelas minhas não escolhas. Eu até comecei a transformar essa culpa pelo sentimento de responsabilidade. Pela responsabilidade de arcar com as consequências das minhas escolhas e não escolhas. E entender que eu tenho um poder sobre elas, mesmo que eu não tenha um controle. E, como eu já disse, eu não costumo pensar que eu me arrependo de algo. Eu sou quem eu sou por tudo que eu já vivi. Mas, durante as minhas falhas, eu ainda me culpo por não ter visto ou agido de forma mais racional. Por ter deixado minhas emoções afetarem. Mas aí, como minha psicóloga me lembra, que eu sou humana, né? E no fim, quando eu compreendo a minha falha, eu acabo me sentindo até orgulhosa de mim mesma. Por aprender a lidar melhor com elas, né? Que são muitas a cada dia. E por falhar cada vez melhor. Hoje, eu não sei se isso faz tanto sentido pra vocês, mas tem sido muito interessante na minha vida, me permitir falhar mais e mais. E enquanto mais a gente se expõe a essas falhas, a essas tentativas, mais, eu não sei se a palavra é fácil, mas a gente já faz com menos medo, a gente já faz sem ter que pensar tanto antes, sem ter que acumular tanta ansiedade antes. Fica mais natural. Passa a ser mais natural falhar. E aí é mais fácil de falhar, de tentar de novo, e falhar cada vez melhor. E hoje eu vou encerrar aqui esse episódio pensando em falhar melhor e melhor nesse podcast, nessa janela do mundo. E é isso, mais uma vez encerrando isso aqui, esperando que faça assim, um mínimo de sentido para vocês. Eu espero que a gente se encontre já para ter mais essas conversas. Até mais, gente linda.